Glória a Deus. Eu louvo ao Senhor por essa oportunidade. Eu tinha visto nos stories, pastor Elias, mas pessoalmente a casa está mais bonita ainda, gente. Meu Deus, que privilégio estar aqui. Pastor Elias, pastora Meire, Deus abençoe vocês. Que chique. Eu realmente estou muito feliz pelo privilégio de estar aqui. Pastor, vice-prefeito. A mulher é vereadora, mas ela canta. Você toca, canta, prega. É um combo, gente. Meu Deus. Ao pastor Ageu também, Deus abençoe. É os que eu estou citando, os que eu não conheço. Os que eu conheço, vocês me botam medo. É sério. Eu estava ali na base da tremedeira já. Gente, 18 anos, achei curioso o tema. Achei curioso. Porque 18 anos no mundo é quando se comemora a independência. Mas no reino é quando se comemora a dependência em Deus. Não sei se você percebeu esse detalhe, não. No mundo, quando se comemora 18, se comemora na ideia de ser independente. No reino, é a dependência de Deus que ecoa. Estou feliz por isso. A galera do coral, eles são os verdadeiros pentecoshipe, né? Eu perguntei, eu vi no ouvido da pastora ali atrás, falei, quem vai cantar depois? Aí antes que ela terminasse de responder, eu já estava vibrando. Mas irmãos, livro de Josué, capítulo 4. Eu tenho um sentimento com essa casa. Obrigado. Eu tenho um sentimento de carinho, de acolhimento. Para quem é daqui sabe que a pastora Meire e o pastor Elias por algumas vezes não só me receberam como pregador, mas também abriram a casa, porque acreditaram em algo que Deus colocou no nosso coração. E eu sou muito grato por isso. Eu confesso que pregar hoje, porque sempre, e eu vou dizer isso, eu não me acostumo com pregar. Eu acho que o dia que eu me acostumar com a pregação, talvez eu deva parar de pregar. Não me acostumo. Mas hoje eu cheguei aqui com um pouco de medo. Não pela grandeza da festa apenas, mas porque eu vim carregando algo que me causou temor. Só que essa casa tem uns vasos preciosos, porque eu fui no banheiro, quando eu saí, uma me parou ali, uma baixinha me parou ali. Irmão, quando ela pôs a mão no meu peito, quase que eu não sentia mais o meu corpo. Aí eu voltei para o meu lugar, estou ali parado, aí Deus usou outra. Você não tem noção desse ambiente, é muito mais profético do que você imagina. Que o Senhor abra os seus olhos para que você enxergue verdadeiramente o nível disso aqui. Livro de Josué, capítulo 4, nós vamos ler apenas o verso 8 e 9, amém? Josué 4, verso 8 e 9. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué tinha ordenado. Levantaram 12 pedras do meio do Jordão. Repete comigo, do meio do Jordão. Como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. Levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Verso 9. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão. Repete comigo, no meio do Jordão. No lugar do assento dos pés dos sacerdotes que levavam a arca do concerto, e ali estão até o dia de hoje. Você pode por um momento curvar a sua cabeça? Pai, eu quero te engrandecer nesse momento. Mais uma vez, obrigado pelo privilégio de estarmos vivos para festejar essa festa. Obrigado, Senhor. Que nesse momento eu consiga enxergar além das entrelinhas. Fala com a sua igreja, fala comigo também.
Nós dependemos de Ti, carecemos da Sua voz. Eu sei, Pai, que estamos em festa, mas eu também sei que o Senhor não nos deixaria sair daqui sem ouvirmos a Sua voz. Eu não sei se hoje o Senhor responderá todas as perguntas de alguém, mas se a Sua presença ficar conosco é suficiente para hoje. A glória aqui é Sua, Jesus. Silencia todo ruído que possa atrapalhar a nossa comunicação com o Senhor nesse momento. Que todas as resistências espirituais e físicas caiam agora, Senhor. Oh, aleluia. Pode se assentar, igreja. Já ia esquecendo, mas eu me faço acompanhar do Cleiton, que é um amigo, Deus abençoe, viu? Um jovem atalaia. Gente, no começo do ano, na verdade no final do ano passado para o começo desse ano, o Senhor falou comigo. E eu entendo que Deus não usa de sofisma, sabe? Deus não precisa, eu queria que você já gravasse isso. Deus não precisa de uma data específica para liberar alguma coisa. Para Deus todo dia é dia. Não queria que você guardasse isso. Para Deus todo dia é dia. Para Deus o melhor dia não vai ser sábado, nem domingo, nem terça. Para Deus todo dia é dia. Todo dia é dia de curar, todo dia é dia de salvar, todo dia é dia de realizar. Hoje pode ser o seu dia. Só que Deus, Ele se comunica conosco à medida que nós vamos vivenciando as experiências da vida, para que possamos inclusive compreender a maneira que Deus fala. Então Deus não precisa de um calendário, mas Ele usa o calendário porque essa é a linguagem que nós utilizamos. Um exemplo disso é que quando vira-se o ano, alguns dizem assim: esse ano eu vou ficar fitness. É assim ou não? Não, esse ano eu não como mais besteira. Esse ano eu me matriculo na academia. Eu fiz isso. É uma peleja, pastor. Quando eu vejo você postando lá, eu falo, uau, mas eu vou chegar nesse nível. E por que Deus se comunica assim? Porque Ele percebe que nós somos assim. A gente tem algum tipo de resistência, sabe? Tem gente que não espera, não começa hoje. Precisa que o ano termine para começar no primeiro dia do ano. Sim ou não? Então Deus ele vai se comunicando à medida que nós vamos realizando as coisas. Então, no fim de 2022 para o começo de 2023, num período de oração, o Senhor falou comigo, Ele disse: Guilherme, esse ano eu vou te fazer subir de nível. Você não deu glória, irmão, mas eu dei muito glória. Na verdade, eu chorava demais em casa. Quando Deus falou isso comigo, pastor, eu vibrava. Deus vai me fazer subir de nível. Uau! Uau! Só que logo em seguida Ele disse: mas não se distraia. Esse é o famoso tipo de promessa condicional de Deus. É aquela promessa que Ele faz a promessa, mas logo em seguida Ele dá a condição para que a mesma aconteça. Ele fez isso com Abraão. Ele diz: sai-te da tua terra, da terra da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E só depois Ele afirma o quão grande Abraão seria. Você lembra quando Deus responde Salomão no livro de 2 Crônicas? Quando Deus vai dizer assim: se o meu povo, que se chama pelo meu, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos. Deus impôs condições. Se eles cumprirem essas condições, aí então os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você pode me ajudar a pregar? Diz para alguém: tem coisa que você não está vivendo ainda, porque você guardou a promessa, mas esqueceu as condições.
E por que Deus vai requerir algumas condições? Para saber o quão dispostos nós estamos. E aí quando o Senhor disse para mim, não se distraia, eu comecei a analisar a minha vida. E do primeiro dia do ano até mais ou menos próximo do meu aniversário, que é em março, eu fiquei sem redes sociais. Uns 3 meses. Isso não é um problema, não é um pecado, não é problema nenhum ter rede social. Eu gosto e uso muito. Mas a questão é que quando Deus falou comigo, eu tentei silenciar comigo. Talvez você não precise disso. Mas eu sou o tipo de pessoa, talvez por trabalhar com marketing, não sei. Eu sou o tipo de pessoa que eu gosto desse dinamismo, sabe, que as redes propõem. Então quando o Senhor falou comigo, não se distraia, eu tentei silenciar algumas coisas da minha rotina. Mas me sobrou um tempo. E eu percebi que o tempo que me sobrou era muito mais do que eu pensei que sobraria. E nesse tempo eu fui tentando forçar algumas coisas. Porque eu não sei você, mas a oração é maravilhosa, irmão. Só que se eu disser para você que eu amo orar, talvez seja um pouco de hipocrisia da minha parte. Eu amo quando a oração pega fogo, sabe? E aí a gente já começa a sentir aquela presença. Isso é maravilhoso. Mas acordar num frio desse, pôr o joelhinho no chão gelado, tem que estar com muita vontade. Então eu comecei a trafegar na oração com um pouco mais de intensidade do que eu sou acostumado. E isso foi me levando a um ambiente de secreto. Estou te contando uma experiência pessoal. Eu percebi que no secreto não tem like, não tem visibilidade nenhuma, mas tem revelações de Deus. Porque eu pude perceber claramente o Espírito falando comigo. Eu estou com saudade das suas orações, mas não é essas que você faz todo dia, é das suas orações apaixonadas, Guilherme. E aí, trafegando na oração, eu aprendi algumas coisas nesses 3 meses e eu anotei para compartilhar com você. Primeiro é que na oração que nós descobrimos que precisamos muito mais de Deus do que das próprias respostas para as nossas orações. Eu vou dizer de novo. É na oração que nós descobrimos que precisamos muito mais de Deus do que das respostas que Ele nos daria. Como assim, Guilherme? Já aconteceu com você de ter ido num culto? Sabe aquele culto que você precisa que Deus te responda? Aquele culto. Você fala, não, Deus tem que me responder hoje, eu preciso de uma resposta. Só que de repente o louvor vai acontecendo, as meninas estão dançando, a banda está tocando, o ambiente está fluindo, daqui a pouco você levanta a mão, você está cantando junto, e aí daqui a pouco você já está chorando, e o pregador ou a pregadora está pregando, está ensinando, está alimentando, e aí o culto acaba e você está em prantos, em lágrimas, porque a presença de Deus te tocou de uma maneira. E talvez alguém chegue em você e te pergunte, e aí, Deus respondeu? E talvez você diga, não. Mas por que você está tão quebrantado então? É porque eu percebi no meio do culto que a presença dele era mais importante do que a resposta que ele me daria. Então se ele responder as minhas perguntas, uau, mas se porventura ele achar que não deva me dar resposta, mas ele se fizer presente, ainda que eu não tenha a resposta que eu vim procurar, eu tenho ele, e isso já me basta, ele é suficiente. Eu aprendi também que a oração não tolera a hipocrisia de pretensão espiritual e nem orgulho de reputação passada. Como assim, Guilherme? Na oração,
Ele revela a radiografia da nossa verdadeira condição. É na oração que eu descubro que não sou tão santo quanto penso, tão crente como gostaria, tão bonzinho quanto acho, porque a oração vai arrancando as minhas máscaras. Ela não me humilha, ela humilha o meu ego. Por isso é difícil orar. O diabo sabe. Você lembra do texto de Elias? Os profetas de Azera já sabem que o Deus deles não vai descer. Já é o meio-dia e não desceu. Eles já sabem que não vai descer. Eles já sacrificaram e não desceu. Mas a Bíblia diz que de repente eles começam a se cortar e derramar o próprio sangue no altar e começam a gritar. Começam o quê? Começam o quê? O alvoroço deles não é para fazer a entidade descer, porque não vai descer. O alvoroço deles é para tentar intimidar Elias, porque o inferno sabe que se ele faz você parar de orar. Alguém está me entendendo aqui? Quando eu olhei para esse tema, logo eu pensei, não tem como falar de dependência se não falar de oração. Não dá. Porque o caminho que me leva à dependência é o caminho da oração, porque a oração me ensina uma coisa. Eu aprendi isso com a minha irmã. Ao final da vida, o que conta não é o tanto de vezes que eu ouvi a voz de Deus, mas o tanto de vezes que eu obedeci a voz que eu ouvi. Tem muita gente que ouve a Deus, mas não obedece. Se contentam porque ouvem, mas o ouvir não faz mudar a sua prática. Então se contentam no ouvir, e o ouvir lhe causa arrepios, mas viver de ouvir e de arrepios não muda muita coisa. Mas quando eu decido obedecer a voz que eu ouvi, assim mesmo, ainda se ela for contraditória à lógica natural, ao curso natural das coisas, se a direção é contrária ao curso natural da minha lógica, mas eu decido obedecer a voz que eu ouvi, eu vou desfrutar do que muita gente não vai desfrutar. E não se trata do Pai não falar com eles, se trata de não terem coragem de alçar os seus pés em lugares um pouco mais profundos. Eu descobri também, percebi com mais intensidade que quando o sol da justiça aparece, não há espaço para as estrelas brilharem. Irmão, quando ele chega, não importa quem está, quando ele chega, ele é o destaque de tudo. Não importa quem veio antes, quando ele chega, ele é o destaque de todas as coisas. E as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Não há necessidade de forçar o ambiente. A gente sabe quando ele veio, a gente sente quando ele desce, a gente sabe quando ele fala, a gente conhece a voz dele, a gente sente o cheiro dele. E eu vou te dizer algo, eu acho que você também já identificou. Ele achou por graça descer nessa festa e ficar nessa festa. Por que, Guilherme? Porque tem muita festa que é para ele, mas ele não vai. Porque as estrelas brilham tanto que o sol da justiça não encontra espaço. Mas ele chegou aqui. E todo mundo que eu vi subindo aqui para cantar, tocar, dançar, veio na intenção de: eu vou deixá-lo brilhar. Eu vi a movimentação das pessoas enquanto o louvor acontecia. Para quê? Para fazê-lo brilhar. É a qualidade, a intenção de fazê-lo aparecer. Isso é fruto de oração. Agora,
É na oração, eu aprendi isso, que você discerne com clareza as batalhas nas quais se vale a pena lutar. A oração te torna seletivo demais. Tem guerra que você já não quer entrar, mas tem briga, a pastora bem sabe disso, que talvez ninguém compraria, mas alguém que trafega na dependência da oração compra guerras que ninguém quer comprar, porque não é o caminho mais fácil para crescer. Só que eu vou te dizer uma coisa, já entro no texto e já acabo. Você lembra de Ana? O maior sonho da vida de Ana é ser mãe. O maior sonho da vida de Ana é ser 1 Samuel capítulo 1, verso 5, se não me falha a memória aí, o Senhor, quem? Cerrou a madre de Ana. Olha para mim. O maior sonho da vida de Ana é ser mãe. Mas o Senhor cerrou a madre de Ana. Espera aí, percebe? O maior sonho, não estou falando de um sonho qualquer, estou falando do maior, o maior sonho da vida dela. Está sendo impedido não é pelo diabo. Está sendo impedido não é por uma falta de competência hormonal dela ou do marido Eucana. O maior sonho da vida dela está sendo impedido pelo próprio Deus. Agora, como é que a mente lida com isso? Sabendo que o maior sonho da minha vida é Deus que está segurando e retendo. Para quem não conhece Ele, dá a ideia de que Ele é um Deus mau. Mas à medida que eu vou me aprofundando na oração e vou conhecendo mais Ele me faz compreender que embora, isso aqui é para alguém que veio hoje, Ele me faz compreender que embora eu considere que estou pronto para viver algumas coisas, Ele está dizendo, se eu te abençoar fora do tempo, não te abençoo, eu te mato. Não, peraí, tem coisa que você pede todo dia, mas se Ele te der agora, Ele não abençoa, Ele te estraga. Então por que Ele não dá, sabendo que é o maior sonho? Porque o texto em seguida diz, e todos os anos ela subia para o mesmo lugar, para o mesmo lugar, para o mesmo lugar. A gente pode não querer admitir, mas tem coisas que segura a gente orando. Não é todo dia que a gente ora porque quer se conectar a Deus. A gente às vezes, na maioria das vezes, ora porque tem causas que acontecem que nos obrigam a orar, porque sabemos que não há outro caminho para resolver, sim ou não? Então Deus está dizendo algo nesse texto. Tem coisa que ainda te mantém orando e por isso você veio hoje? Tem coisa que ainda te mantém orando. É por isso que eu não entreguei ainda, porque te mantém orando. É por isso que eu não te dei ainda. Oi, calma, porque te mantém orando. Ele conhece o nosso coração, irmão. Ele conhece a verdadeira condição da nossa intenção. Ele nos enxerga de dentro para fora, de fora para dentro, do avesso, de um lado do outro. Ele sabe. Eu amo pregar isso. Eu amo dizer isso, principalmente quando estou pregando para os jovens. Aqui não tem não. Senhor, me dá uma namorada. Deus, me dá um namorado. A Deus está dizendo assim, é o meu desejo. Só que toda vez que você se relaciona, você para de vir. Deus abre a porta, irmão. Deus não quer ninguém pobre. Mas eu vou ousar dizer uma coisa. Tem gente que Deus está dizendo assim, quero muito te abençoar, só que você vai ter que aprender a lidar primeiro. Me perguntei por quê? Não com vontade, por quê? Porque toda vez que Deus abre a porta, some, desfalece, esmurece. Eu não sei se você vai ter desejo de receber isso, mas eu preciso te dizer, Deus prefere às vezes nos ver perdendo do que nos ver perdidos. E ser dependente de Deus nos faz ter a maturidade para compreender que tem coisa que Ele vai entregar que, irmão, não teria como receber de outro lugar se não fosse dele. Eu já vi crente acessando lugares, sentando em cadeiras, ocupando posições que seria impossível se não fosse Deus que tivesse aberto a porta. Seria impossível alguém ter colocado. E por que Deus faz isso?
Para que ninguém ouse dizer, chegou lá porque eu deixei, chegou lá porque eu ajudei, chegou porque eu indiquei. Você lembra de Agar? O anjo só mostra para ela que tem fonte na frente dela quando a água do odre que Abraão deu acabou. Por quê? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele espera acabar o recurso natural para quando ele fizer, ninguém ousar dizer que foi porque alguém ajudou. Essa porta está aberta por causa dele. Você está de pé por causa dele. Sua vida ainda testifica o nome dele porque ele faz. E aí quando eu comecei a observar isso, eu falei, oh Deus, mas essa história de Ana aí, o Senhor falou comigo, Guilherme, a madre de Ana não ficou fechada para sempre, não, foi só um pouco. Porque a intenção, e o texto revela isso do coração dela, é mostrar para Penina, que é sua competidora, que ela também consegue gerar, que ela também consegue, enquanto nós queremos conquistar para mostrar que nós também podemos, o céu se silencia. Deus não é imaturo e não entra na nossa imaturidade. Se queremos mostrar que podemos, Deus não faz. Mas no dia que Ana esquece a tal da Penina, olha para a necessidade do reino, porque sabendo da bagunça da casa de Eli com Ofni e Finéias, ela olha, analisa e creio eu que vai dizer, Deus, eu preciso de um filho, o reino precisa de um sacerdote. Eu parei de olhar para a competidora, porque a oração me faz compreender que tem batalha que não vale a pena dar resposta, existem guerras que não vale a pena entrar, o campo da competitividade não nos convém. Ela esquece a Penina, olha para as necessidades do reino e vai dizer, a minha casa precisa de um filho, mas o reino precisa de um sacerdote. A minha casa deseja um filho, o reino carece de mais um profeta. A minha casa necessita de um filho, o reino carece de um juiz. Quando ela alinha o sonho dela com a necessidade do reino, Deus então olha para a causa de Ana e resolve responder. Repete comigo, não existe oração fraca. O que existe, irmão, é oração que o motivo não é forte. No dia que ela dá para Deus o motivo, pastor, que glorifica a Deus, Deus resolve entrar em cena e escancara para mostrar que fez. Não, cutuca alguém aí e diz, não tem oração fraca não. Tem oração que o motivo não é forte. Entrei no texto. A gente sabe que Moisés é um ótimo líder. Moisés é alguém que não é apenas líder, mas é alguém de uma intimidade tão grande com Deus. Que o Senhor, o próprio Senhor fez testemunho dizendo, com vocês eu falo através dos profetas, com Moisés falo tete a tete. O próprio Deus disse isso. Moisés não é exclusivo porque quis, o próprio Deus resolveu dar exclusividade a ele. Tem coisa que você vai viver que você não pediu para viver, mas Deus achou por graça derramar sobre a sua cabeça e você vai ter que aprender a lidar com isso. E fica tranquilo, porque nas trincheiras da vida nem todo mundo vai entender, mas eu preguei nesse altar. Quando o profeta diz para Acabe assim, pode descer, comer e beber, porque eu estou ouvindo barulho de chuva. Ele reclina a cabeça no chão, no alto cume do monte. Ele olha para o seu bolso e diz assim,
Vê se tem sinal de chuva. Você conhece a história? O moço vai 1, 2, 3, na 7ª vez ele volta sem muita, sabe? Sem muito alvoroço, sem expectativa alguma. Ele diz: tem uma nuvem lá. Só que ela é, do tamanho da mão de um homem. Elias faz festa. Pode descer e dizer que está chegando uma grande chuva. Por que o moço não entendeu? Porque ele só viu a nuvem, mas não ouviu o barulho de chuva que Elias ouviu. Eu já preguei isso nesse altar. Gente que não ouviu o que você ouviu nunca vai ter o mesmo nível de comprometimento com a promessa. Gente que não ouviu o barulho que Deus está causando aí não vai entender. E talvez, eu não sei se você já passou por isso, você veio para o culto ontem. Quem veio ontem? Levanta a mão. Você chegou em casa contando como foi. Você chegou no trabalho contando como foi. Você contou para o amigo, para a amiga contando como foi. Quem não veio não vai ter dimensão. Você vai contar e a pessoa vai falar: já aconteceu com você? Por quê? Porque quem não ouviu o que você ouviu não vai ter o mesmo nível. Não adianta. Então Moisés é alguém que o próprio Deus dá testemunho da intimidade que tem com ele. Só que chega uma hora que Deus olha para Moisés e diz: eu vou transicionar isso. Alguém vai ocupar o seu lugar, Moisés. O que eu comecei em você não vai parar em você. Só que quando Deus vai falar sobre isso, Ele diz: eu já fiz a minha escolha. A minha escolha, Moisés, é Josué. Quem? Josué. Isso não causa surpresa nenhuma para Moisés. Porque antes de Moisés, de Josué ser a escolha de Deus, antes de Deus apresentá-lo como a escolha, ele já se envolvia. Aquele moço, é James o nome dele? Está aqui? Cadê ele? Vem cá. Pastora, vem aqui rapidinho, por favor. Eu tenho uma mensagem para entregar aqui. Eu não sei por que eu te chamei não, tá? Mas Jesus soprou seu nome aqui, eu sou muito obediente. Moisés é a escolha que Deus já fez. Moisés é a escolha que Deus... Só que Deus, Ele está falando com Moisés. Ele não está falando com o povo, Ele está falando com... A pastora está representando Moisés. E o James, que é americano. Ele vai representar a geração de Josué. Não é uma pessoa, mas a geração de Josué. Deus olha para Moisés e diz: Moisés, já fiz minha escolha. A minha escolha é Josué. Isso não causa espanto em Moisés. Isso causa espanto no povo, mas não assusta Moisés. Me pergunta, mas pergunta com vontade. Pergunta, por quê? Porque há relatos bíblicos, está na Bíblia, que Josué foi o único homem que teve a coragem de, quando Moisés está no monte, subir junto. Ninguém fez isso. De quando Moisés entra na tenda da congregação, Josué teve a coragem de entrar junto. Ele fez o que ninguém fez. Eu vou dizer de novo, ele fez o que ninguém fez. Vamos melhorar isso? Deus está caminhando com Moisés. Caminhando com quem? Só que aonde Moisés está indo, Josué está vindo atrás. Irmão, isso aqui não é uma coisa lúdica, isso é algo muito profético. Deus está caminhando com Moisés. Só que enquanto caminha com Moisés, tem um Josué que está vindo atrás.
Na hora que Deus vai olhar para Moisés e fazer a escolha, essa escolha não impressiona Moisés. Por quê? Porque Moisés já sabe da entrega que Josué carrega. Moisés já sabe da disposição que Josué tem. Eu vou rematar. Não, olha para cá. Eu tenho uma mensagem a entregar aqui nesse altar. Olha para mim. Olha para mim. Quando Deus vai descer para escolher, Ele não vai nos sacerdotes. Ele não vai... Ele não vai nos anciãos, para surpresa de muita gente, mas para a naturalidade do pensamento de Moisés. Deus olha para o moço que estava se envolvendo. Josué não tinha, ele tinha habilidades militares, mas não tinha histórico nenhum de sacerdócio ou liderança espiritual. Ah não, você está aqui mesmo. Só que quando Deus vai procurar alguém, Deus não vai olhar o tamanho do braço. Deus, quando vai procurar alguém, Ele não vai olhar o quanto fala bonito. Ele não vai olhar, quando Deus vai procurar alguém, Ele olha o coração de quem quer se envolver. Ele olha o coração de quem está se envolvendo. E à medida que vai se envolvendo, à medida, James, que Josué está se envolvendo, é à medida que Deus está habilitando ele para experimentar um nível novo, diferente, mais profundo, mais intenso. Eu vou dizer uma coisa, irmão, eu sei que é dia de festa, mas eu preciso entregar o que Ele me deu. Quando Deus decide e resolve descer em revista, Ele começa a movimentar as coisas. É por isso que a gente não entende, porque tem gente que chega, gente que sai, gente que senta, gente que muda de cadeira, e as coisas vão trocando. Por quê? Porque Deus está testando corações. E isso não compete a nós tentar entender ou mudar. Ele vai fazer de qualquer jeito, a casa é dele. Só que eu vou te dizer uma coisa, no dia que Deus está tirando Moisés de cena, tem alguém, pra gente, isso aqui é frase de post para Instagram, para o céu é princípio. A unção que você respeita é a unção que você atrai. A unção, eu vou dizer de novo, pra gente aqui isso é frase de Instagram, para o céu é princípio. A unção que a gente respeita é a unção que a gente atrai. Josué, ele está só respeitando, e ele também está atraindo. No dia que Deus vai resolver levantar uma nova geração, Ele vai descer sobre a cabeça de quem respeitou e por isso atraiu. Obrigado, gente. Obrigado. Deus abençoe. Você veio? Não, vou dizer de novo, você veio? Eu não sei se você veio para ver a dança bonita, alguém quer cantar, alguém quer fazer, ou se você veio por causa dele. Porque se você veio por causa dele, eu tenho uma mensagem a te entregar. Continua respeitando a unção dessa casa, porque você está atraindo coisas que a terra não produz, que a terra não libera, que a terra não entrega, mas o céu... Aí, Mateus, as escrituras dizem que esse bastão é passado, sabe? Essa transição geracional. Só que quando Josué assume, eu acho isso lindo.
Quando ele assume, Deus fala com ele. Deus fala com... Seja forte. Tem alguém mais velho para olhar para um jovem que está aqui? Tem? Você pode olhar para um jovem que está aqui e diga: seja forte e corajoso. Oh, calma, se cair, eu te tomo. Me ajuda aqui, pastor, por favor. Irmão, eu parei de ler meu esboço faz um tempão já. Me ajuda aqui, pastor. Seja forte e corajoso. Não é isso que Deus vai dizer? Só que ele também diz: eu te tomo pela tua mão. Espera aí. Vem cá, pastor. Ou melhor, você tem mais autoridade. Segura aqui. E te levanto. Eu te tomo pela tua mão e te levanto. Ele não diz: pega na minha mão, eu te levanto. Ele diz: eu te tomo. Me pergunta por quê? Porque ele sabe que se você pega na mão dele, você solta. Já soltou várias vezes. Só que quando ele decide dar uma promessa, ele diz: sou eu quem vou pegar na sua mão. E eu quero ver alguém soltar, né? Não, você pode levantar. Você pode erguer a mão aí onde você está. Tem uma graça de Deus descendo aqui. Ele está dizendo: você pegou na minha mão até hoje, só que você soltou por várias vezes, por medo, pela pressão do povo, por causa da dificuldade. Mas hoje o negócio muda. Hoje sou eu que te tomo pela tua mão. E aí ele vai fazer o que todo crente faz, ou deveria, quando está com medo. Me pergunta aí o que é. Orar. Esperar no Senhor. Só que olha o que o salmista vai dizer: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu. Peraí, o que a Bíblia está dizendo é: no período da espera você não deita, no período da espera você não fica apático, no período da espera você intensifica o clamor. No período da espera você vem para o culto. No período da espera você vem para a oração. No período da espera você caça um ciclo de oração. No período da espera, se você é do monte, vai para o monte. Se é da oração na pé da cama, vai para o pé da cama. Mas no período da espera, pelo amor de Deus, não fica achando que Deus vai descer do nada. Se envolve. Intensifica a tua entrega. Deus, percebendo que ele está com medo da pressão do povo, aí Deus desce. Ô Josué, está com medo da pressão do povo, porque agora você é o líder, e eles estão pensando se você vai dar conta como Moisés deu, Espera aí. Diz para eles assim, santificai-vos. Eu não vou citar de forma natural, mas em cunho profético. Santificai-vos, isto é, prepara-te. Que dia que é hoje? Da semana, que dia é hoje? Quinta-feira, dia 6, não é isso? Santificai-vos, isto é, prepara-te. Porque amanhã, repete comigo, amanhã. Não, repete mais forte, amanhã. Repete para alguém, amanhã. Vocês vão estar aqui nessa casa, vocês vão contemplar amanhã, fique tranquilo. Eu estou abrindo o caminho para o que Deus vai fazer. Essa festa vai terminar, irmão, lá em cima, você não tem noção. Agora escute isso aqui: santificai-vos, porque amanhã quem? Descerei.
e farei maravilha no meio de vós. Irmão, maravilha não é cura de dor de cabeça, não. Maravilha é uma perna menor que a outra ajustar. Maravilha é aparecer pó de ouro. Isso, maravilha é um outro nível. Maravilha é um nível que incrédulos, quando olham, falam: Deus existe. Deus não olha e diz: vou descer com cura, vou descer com graça, não. Ele olha e diz: vou descer com maravilhas. Que é para escancarar que sou eu e ninguém ter dúvida. Ah não, alguém pegou ali no teu trabalho, naquela casa, naquela rua, vou descer com maravilha para escancarar, para mostrar que fui eu. Ei. Preparou? Tem um endereço para vocês, vai para o Jordão. Para onde? Jordão. Quando chega no Jordão, Deus observando que ainda há medo no coração de Josué, Deus fala de novo. Deus fala a primeira vez por causa da pressão do povo. A segunda vez por causa do próprio Josué, que não tem certeza. Embora ouviu Deus falar, ele está com medo se ele mesmo vai ter capacidade. Deus desce. E por que Deus desce? Porque quando os outros têm dúvida ao meu respeito, mas eu não tenho, tem problema nenhum. Porque o que eles pensam ao meu respeito ou a respeito do que Deus está construindo em você, mas não faz sentido para eles, não precisa. Mas quem não pode ter dúvida de quem é você, e do que carrega é você, de quem te chamou é você. Guilherme, por que você começou a falar aquilo no começo da pregação, para chegar aqui? Quando Deus disse para mim: Guilherme, esse ano eu vou te fazer subir de nível, eu falei: uau, esse ano Deus vai. Mas parece que foi o contrário. Passei situações que eu jamais imaginei que seria possível eu conseguir trilhar. No começo do ano, ao terminar de pregar, num culto de ceia, a primeira ceia do ano, numa igreja, num domingo de manhã, Deus usou um vaso, colocou a mão nas minhas costas e disse: eu estou blindando você e preservando o seu nome. Mas não deu nem 3 semanas. Irmão, inventaram uma mentira tão grande. Na verdade, a mentira era pequena, sabe? Só que a propagação do que aconteceu foi tão grande que quando eu fui ver, a verdade eles não propagam, mas a mentira já tinha percorrido muitos bairros. Cheguei desesperado na casa dos meus pais, eu disse: o que eu faço? Meu pai, com todo aquele jeitinho desse, disse: nada. Aí eu: mas é a minha honra. Estão falando, se eu tivesse feito tudo bem, mas estão falando uma coisa que nunca fiz. Aí ele disse: então, já fez? Não fiz. Então pronto. Aí eu: mas ele: mas o quê? Resumo da história. Eu estou numa igreja, não estou falando de uma igreja, irmão, estou falando de uma igreja grande, que sobre ela tem mais umas 30 igrejas, sentado com o pastor presidente da igreja. O abençoado do irmão entra e diz: não, eu nunca falei isso não, me perdoa. Aí eu falei: foi uma situação, né? Aí Deus falou comigo de novo: eu vou te fazer subir de nível esse ano. Falei: ô Senhor, e agora? Eu vi as coisas apertando a um nível que eu falei: Jesus, é impossível essa palavra ser para esse ano aqui, não dá mais não. Eu não tive outro lugar para correr, Mateus, a não ser para o secreto. Não achei outro lugar a não ser para o secreto. Porque o nível do que eu estava sentindo, talvez se eu fosse compartilhar com alguém, quem eu fosse compartilhar ia ficar pior que eu. Aí no secreto, um dia, eu estou abrindo meu coração para você. Eu falei: Deus, eu cresci, minha mãe tomando, vocês conhecem, de oração. Minha mãe era dirigente de ciclo de oração, gente. Ela criou a gente assim, debaixo das cadeiras do culto, dormindo, sabe? Porque não tinha opção de não ir, tinha que ir. Eu estou falando de coisas que eu não ouvi contar.
aconteceu na minha casa. De entrar no quarto, minha mãe está no pé da cama orando, esparramada no chão. Eu consegui destrancar a porta e quando entrava, é a cama afundada, como se tivesse alguém sentado em uma presença que eu nunca tinha sentido em lugar nenhum. Ela prega aqui direto, vocês. De na nossa casa ter 3 batatas, 2 cenouras, 3 tomates. Ela pegar 2 batatas, ela pegar e quando eu for olhar lá de novo, eu ia olhar de novo, tinha a mesma quantidade, não mudou. Ela tirou, fez a comida e tinha a mesma quantidade. Eu cresci vendo, ninguém me contou, você não precisa acreditar não. Minha mãe tirando arroz do pote e o pote não descia ao nível do arroz. Então eu estou te contando de coisa que eu não conheço na teoria, eu estou te contando de coisas que os meus olhos viram. E mesmo assim eu não enxerguei outra coisa a não ser o secreto. E aí chegou uma hora que eu disse: Deus, eu sei que o secreto é bênção, eu entendo isso. Mas eu não sei não se está valendo a pena não. Sério. Às vezes depender parece algo muito contraditório, sabe? Porque na hora que parece que vai explodir, implode. Parece que na hora que vai crescer, diminui. Parece que na hora que vai avançar, retrocede. Mas teve um dia, eu estava num culto de domingo, sentado no banco da minha igreja, mas Deus escancarou aquilo. Ele disse: você está achando que o secreto não vale a pena? Ei, olha para mim, estou terminando, você está achando que o que você está depositando em mim não vale a pena? Você lembra daquele culto que você disse: Deus, eu abro mão de tudo e me entrego sem reservas? Pois é, eu ouvi, Guilherme. Eu estou te contando a minha oração com ele. Você lembra aquele culto de quarta-feira, tua irmã estava cantando, o pessoal do louvor estava tocando, e você disse: Deus, eu deixo você entrar nos meus quartinhos escuros, daqueles tipos de lugares que a gente não ora muito, porque tem medo de perder ou ver o Senhor mexendo. Você pensa que eu não ouvi? Eu ouvi, e naquele dia você declarou total dependência. Agora, Guilherme, o banco da decisão não está na sua mão, está na minha. Agora, Guilherme, o jeito de fazer não é do teu jeito, vai ser do meu jeito. O jeito de expandir não vai ser do seu, é do meu. E as situações que eu não estou causando, mas estou permitindo, não é para mudar alguém lá, é para mudar você. Deus, mas calma que com o lado de lá eu me resolvo, mas eu estou usando algumas coisas para mudar você. Só quem decidiu ser dependente de Deus, em cunho profético, levante sua mão. Só se você tiver muita coragem, estou terminando, diga: Deus, me tira da minha rota e me põe na sua. Isso. Traz para o coração isso. Acabei aqui. Ô Guilherme, mas e o texto? Vai terminar? Não, terminei agora. Acabo aqui. Quando Deus percebe que quem está com medo é Josué, e agora não é por causa da pressão do povo, porque Deus já resolveu isso, é por causa da capacidade dele, Deus fala: ei, assim como fui com Moisés. Sabe o legado que você respeitou? Pois é, assim como fui com Moisés, serei contigo. Ah não, 4 aqui, só recebe quem respeita legado. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Não, eu não estou falando que eu vou ser que nem eu fui com o João do açougue. Eu não estou falando que você que nem a Maria lá da quitanda. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Aí Deus fala: e entra no Jordão. Quando eles pisam no Jordão, o Jordão abre. O Jordão, porque assim como ele foi com Moisés, está sendo com Josué aqui. Quando ele pisa no Jordão, o Jordão abre.
Quando o Jordão abre, passa a arca, sacerdote, levita, o povo, aquela coisa toda. Verso 8. Você leu comigo? Eles pegam 12 pedras. Quantas pedras? Levam aos pés do sacerdote no alojamento. Só que quando eles saem, lá vem Josué. Eu não sei se você já ouviu isso aqui, se você já leu essa passagem, mas é incrível. Porque lá vem Josué, pastor. Quando todo mundo sai, quando todo mundo, o texto é enfático e dizer, quando todo mundo, lá vem Josué. Pega 12 pedras para levar para o alojamento, constrói um altar. Constrói o quê? Você está aqui, constrói o quê? Não, você está vivo, constrói o quê? Construiu. Quando ele sai, o rio fecha. Quando ele sai o rio, aí vem a pergunta. Se o altar serve para receber sacrifício, por que causa ele constrói um altar onde ninguém vai ver e que não serve para nada? Porque quando ele constrói o rio, fecha. Só que eu aprendo algo com Josué aqui, igreja, pastores. Aprendo algo com Josué aqui. Me pergunta aí, o que é? Ele agora é o líder, ele poderia ter feito um discurso diplomático, mas ele não faz. Ele poderia ter aproveitado do cargo e a visibilidade na presença de todos e construído o altar para que todos vissem, mas ele não faz. Ele espera ficar sozinho no secreto, constrói um altar e quando ele sai o rio fecha. A pergunta que fica do texto é, mas ninguém viu. Qual o objetivo? Só que aí o céu ecoa dizendo, ninguém viu aí embaixo. Ele tem um feito, mas o que ele fez ninguém viu. Aí tem uma pergunta, na verdade há uma exclamação que ecoa do céu. Ninguém viu aí embaixo. Porque ele sabe que fez e o céu testifica que ele fez. Tem coisa que você entregou no secreto, ninguém estava lá para ver. Hoje, olhar para a colheita de muita gente, para o crescimento que Deus está dando, é admirável, mas ninguém estava lá no dia da plantação, ninguém estava lá no dia do altar, ninguém estava presente, ninguém viu, mas ele sabe que fez e Deus viu o que ele fez. Fique em pé. Vou terminar aqui, olha para mim. Ele constrói um altar, ele constrói um altar. Ninguém sabe, pastora, que ele construiu, ninguém viu, mas ele sabe o que fez. E no dia que eu estava conversando isso com Deus, pastor, o Senhor falou comigo, você acha que não vale a pena o seu secreto? Então escuta isso aqui que eu vou te contar agora. Você acha que não vale a pena depender de Deus profundamente? Você acha que recuar é a melhor opção? Então escuta isso, pelo amor de Deus. Escuta isso. Ele constrói um altar no Jordão. Ele constrói um altar no... Não, repete comigo. Ele constrói um altar no Jordão. Você acredita que Deus revela segredo a profeta? Sim ou não? Sim ou não? O Senhor me concede a honra, por favor. Ele constrói um altar. Em que rio? Pastor, o senhor acredita que Deus revela segredo a profeta? Creio. Porque um dia,
Deus fala para Elias que vai levar Elias. Aí Elias está lá, eu estou indo. Fala para Eliseu assim, fica aí. Aí está Eliseu aqui, ó, fico nada. Aí vai Elias, estou indo. Fica aí. Não fico. Porque se é unção que eu respeito, eu atraio, estou respeitando. Aonde Elias vai, Eliseu está indo junto. Aonde ele vai? Não, irmão, você ainda não entendeu. Tem coisa aqui para você pegar, para você... eu queria que você tivesse noção disso, que Deus está dizendo que a unção que alguém carrega, você também pode receber, porque a unção não é sobre o DNA da pessoa, mas sobre o DNA de quem entrega. Só que chega num lugar que Deus vai falar para Elias, o que eu vou fazer? Está do outro lado. Está do outro? Está do outro? Aí está Elias e o Eliseu aqui, ó. Já imagina Eliseu. O que tem aqui é o Rio Jordão. O destravar está do outro lado. Irmão, não entenda isso como algo lúdico, mas profético. Do outro lado tem algo muito grande, mas aqui no meio tem um rio. Eu imagino, porque Eliseu é moço do profeta, mas ele ainda não é profeta. Eu imagino Eliseu aqui. Vou ter que me molhar todinho. Resolvi respeitar a unção do homem. Vou ter que me molhar todinho. A gente não sabe nem se Eliseu sabia nadar. Só que ele está andando com um homem de Deus. E Deus revela segredo aos seus profetas. O texto diz que Elias está com uma capa na mão. Elias pega a capa e bate no rio. O rio abre. Você não pegou, não. Ele bate no rio. O rio abre. Você pensa que eles se molham? Na mesma estica que chegou está Elias. E Eliseu vindo atrás. A seco. Pastor, vocês acham que a água é benta, é ungida? A capa é milagrosa? Tem um segredo nesse rio. Qual é o nome do rio? Qual é o nome do rio? Jordão. Tem um segredo nesse rio. Me pergunta aí o que é. Um dia, um tal de Josué construiu um altar no rio. Não, mão levantada em cunho profético para receber isso aqui. Quando eles estão para transicionar, não vai ter que se molhar, porque aonde tem altar, tem caminho aberto. Não, eu estou pregando para alguém que veio. Se você está construindo no altar, se você deposita no altar, se você se entrega no altar, se você está valorizando o secreto, aonde tem altar, pastor, tem caminho aberto. Tem coisa na vida que você só vai viver ou se virar milionário ou se tiver vida de altar. Só esses dois níveis te proporcionarão algumas coisas. Você acha que vale a pena ser dependente de Deus, sim ou não? O pessoal lá atrás está convencido, não vão convencer eles. Um dia, eu disse o quê? Estou acabando, pastor. Passei, né? Quero ver vocês cantando. Um dia, trabalhadores estão trabalhando. São os filhos da escola de profetas. De repente, um deles grita: ai, meu Senhor, o machado caiu no rio. Adivinha o nome do rio? Qual é o nome do rio? Aí o Eliseu, que já conhecia o segredo porque andava com Elias, pegou um pedacinho de madeira, tocou na água. A cabeça do machado, que é de ferro, sobe. Ferro flutua, irmão? Naquele dia flutuou, mão levantada para receber. Porque aonde tem altar, essa igreja aqui tem altar, irmão. Aonde tem altar, não tem só caminho aberto. Aonde tem altar, o altar não toma, o altar devolve. Eu vou perguntar de novo, você acha que vale a pena depender de Deus? O pessoal lá do fundo ali não convenceu ainda. Um dia tinha um camarada top, mas estava leproso. Sabe o quê? Camarada comandante. Não é qualquer um, não. É top, mas está leproso.
Aí a escrava dele, olha para ele e diz: eu conheço alguém que pode te curar. Não, eu amo isso, igreja, porque ela está escrava num outro país, e para quem fez ela de escrava, ela não olha e diz: vou deixar morrer. Ela olha e diz: eu conheço alguém que pode te curar. Me pergunta aí por quê? Porque enquanto tem gente que porque o namoro não deu certo, a porta fechou, aí eu parei de pregar, desisti do chamado. Tem uma mulher que está escrava em outro país, e para quem fez ela de escrava, ela não amaldiçoa, ela diz: conheço alguém que pode curar. Por quê? Porque gente que é curada libera cura, gente que é sarada gente que é viva não quer ver ninguém morrendo. Vamos acabar, eles querem cantar. Vocês querem cantar? Eu quero ver vocês cantando, meu Deus. Aí lá vem Naamã, ó. Tem uma reunião particular com quem? Com o profeta Eliseu. Eliseu nem recebe, manda o moço. Lá vem o moço. Esse negócio de esperar o profeta apontar dentro da cara, hoje não. Vem cá, vem. O profeta mandou um recado. O que é? Mergulha no rio 7 vezes. Qual é o nome do rio? Aí já imagina o Naamã. Oxe, não é Fernando de Noronha, Maldivas. Essa água aí não é muito bonita não, viu? Só que o que Naamã não sabia é que pra gente que carrega uma vida de altar, não é o que tem por fora, é a essência do que tem dentro. Que a gente cresça, que a gente, sabe, melhore, mas que nunca perca a essência de dentro, porque o que vai contar não é a carcaça de fora, é o que carrega do lado de dentro. Enquanto do lado de dentro tiver um altar, ele mergulha 1, 2, na 7ª vez ele levanta curado. Em cunho profético, estou acabando, levanta a mão para receber. Aonde tem altar, isso aqui é só para quem resolveu ser dependente de Deus. Aonde tem altar, tem purificação. Não, eu vou dizer para alguém o que Malaquias profetizou, pastor Elias. Quando ele vier, ele será o sabão dos lavandeiros. Não tem mancha que ele não apaga, não tem sujeira que ele não limpa. Eu vou dizer para quem entrou nesse culto: eu pequei, estou meio afastado, estou meio distante. Se aproxima, porque quando você se aproxima de Jesus, não é você que suja Jesus, é Jesus que vai limpando você. Não é vergonha dizer que está sujo, vergonha está sujo fingindo que está limpo. Vou perguntar a última vez: você acredita que vale a pena construir no secreto e ter uma vida de dependência? O pessoal daqui não convenceu, não. Ele constrói um altar, constrói um. Cadê aqui, pastor? Constrói um. Na cabeça de Josué, nunca vai dar para sacrificar. Porque para sacrificar tem que ter, pastora, o altar, cordeiro e fogo. Vamos lá? Altar, cordeiro e fogo. Se o altar está debaixo da água, até daria para amarrar um cordeiro. Agora, como é que põe fogo? Então, na cabeça dele, o que ele... Eu quero terminar assim. Na cabeça dele, o que ele construiu vai morrer ali. Só que ele não faz ideia que o que ele construiu se tornou maior que a própria vida dele. Você não tem ideia que a sua entrega vai... Esse seu devocional de amigos vai virar um grande grupo de jovens, Esse seu grupo de amigas do Zap vai virar um grande grupo de mulheres defraudadas chegando, mas mulheres curadas saindo, Esse encontro aqui na igreja de oração, de comunhão, vai se tornar um encontro tão profético que vai vir jovem de tudo que é canto. Vocês não têm noção que o que vai começar em vocês não vai parar em vocês. Eu queria que Josué estivesse vivo para ver isso aqui. Ele pensa: fiz, mas não vai dar em nada. Não é assim? Só que um dia, eu disse o quê? Tem um homem batizando num rio. Qual é o nome do rio? Por isso chamam ele de João o Batista. Enquanto ele está batizando naquele rio, pastor, que tem altar, talvez ninguém deu crédito nenhum ao que ele fez, mas não tem problema. Um dia,
Ele não tem ideia que o que ele fez abriu caminho para o maior homem da história entrar. Eu vou dizer de novo, ele não tem ideia que aquele altar onde ninguém estava vendo abriu espaço para o maior homem entrar. Lá vem João batizando. Eu disse que para ter sacrifício tem que ter altar, cordeiro e fogo. Ali só tem altar. Ele está batizando, mas um dia ele olha e ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Guilherme, não entendi, dormi, eu vacilei, fala de novo, só tinha altar, mas naquele dia o cordeiro chegou, agora tem altar e tem cordeiro. Só o negócio subir e a graça descer, falta uma coisa. O quê? O quê? Não, você está vivo, o que falta? Aí lá vem João Batista. Eu verdadeiramente batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com... Pega na mão desse crente, todo mundo. Acabei aqui. Pegou na mão dele? Ô Guilherme, eu entendi. Eu estava ligado na pregação, eu entendi. O secreto me produz uma vida de dependência. A dependência me traz para o altar. O altar me proporciona algumas coisas. Aí eu entendi que para ter sacrifício tem que ter altar, cordeiro e fogo. O altar sou eu, o cordeiro é Jesus. Mas e o fogo, Guilherme? O fogo, Atos capítulo 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar. No mesmo lugar. De repente, sobreveio um vento impetuoso e línguas repartidas como que de fogo foram vistas na cabeça de cada um deles, e eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falar. Se você é batizado com o Espírito Santo, você está proibido de orar em português agora. Não, fecha os olhos aí. Fecha os olhos aí. Eu quero te escutar orando, Desce como um vento forte. Desce como um vento forte. Desce a terra de como nos. Desce e canto e de comanar a ueça. Enche Espírito Santo. Enche esse vaso aí. Tem potestade perdendo a força. Tem demônio recuando. Tem potestade perdendo a força. Tem demônio recuando daquela rua, daquele hospital, daquele quarto. Agora, assim, com carinho para a gente finalizar, levanta a mão dele, carinhosa. Não precisa ser muito alto não, para não cansar isso. Você vai orar por essa pessoa que está do seu lado aí. Você pode fazer isso? Você vai orar porque ela não tem ideia de que o altar vai proporcionar para ela. Não é a festa de 18 anos que vai fazer. É a vida de 18 anos. Eu vou dizer de novo, não é a festa de 18 anos que vai fazer, é a entrega de 18 anos que está promovendo. Foi construído quando ninguém viu, foi ofertado e ninguém viu, foi derramado e ninguém viu, teve muito choro e ninguém viu, só que agora, em voz profética, levanta a mão aí, pastor, me ajuda aqui, a outra mão também, vamos liberar isso, em voz profética. Eu queria que os pastores que estão aqui, erga as mãos e vocês também. Não é a fé, eu estou embaixo. Eu estou debaixo de um comando profético para esse lugar.
Só que não é daquelas profecias que o pregador lança e ninguém vê vivendo, não. Vocês vão ver acontecendo. Não foi a festa de 18 anos que mudou o cenário. Estou falando físico mesmo. Não foi a festa que mudou o ambiente. Foram 18 anos de entrega. E Deus está dizendo, eu não apenas mudei o visual, porque fui eu, tá? Fui eu. Eu não mudei só o visual, nem a nomenclatura. Eu desço com mão forte, um vento impetuoso. Eu desço como um vento forte impetuoso. Os jovens não vão apenas profetizar, eles também vão sonhar e vão curar. Eles vão sonhar e vão curar. Ah, meu Deus do céu, os jovens não vão apenas profetizar, eles vão orar e morto vai viver de novo. Eu não sei se é físico ou é espiritual, mas estou dizendo o que ele me disse. Tem gente que vai viver de novo. Tem gente que não andava e vai voltar a andar. Tem... Pelo amor de Deus, eles vão cantar aqui. Se tem alguém que está afastado de Jesus, eu oro, mas não tem comunhão com a igreja, se afastou. Se tem alguém que está afastado, ou que ainda não aceitou a Jesus publicamente como o único e suficiente Salvador, eu queria te convidar para vir aqui agora, porque tem algo muito maior do que a sua vida acontecendo aqui. Ele quer salvar, Ele quer curar, Ele quer libertar. Eles vão cantar, se você tiver, pelo amor de Deus, espere ninguém aí não, vem cá.